Olá, amigo de Deus Espírita. Estamos caminhando para o fim do livro A Força Eterna do Amor, de Teresa de Calcutá. Hoje, a pergunta que ela nos faz. Deixa o livro. A força mais potente do mundo. Qual será? A fé. Uma força potente é a fé. Tão potente que é pela fé que a humanidade caminha e evolui. E não me venha dizer que fé é coisa de pessoas religiosas ou de religião. Fé é muito mais do que isso. Importantíssimo. A gente vira e mexe está falando da fé, mas o que é a fé? É algo que se tem quando se é religioso, e ela vai dizer que é algo muito mais. Quando o ser humano ensaiou seus primeiros passos fora de seu círculo habitual, assumindo seu papel na criação, ocasião em que experimentou fogo, embrenhou-se pela mata e mais tarde desvassou os oceanos, foi pela fé que o fez. Não havia qualquer dado comprovado ou segurança quanto ao resultado da empreitada antes que se aventurasse. A fé é a certeza íntima das coisas impalpáveis. Olha que conceito. Então vamos lá. A fé é a certeza, então é uma convicção íntima das coisas impalpáveis, das coisas que a gente não toca, daquelas que não se veem, das coisas que ainda ninguém conseguiu provar. Paulo de Tarso, ele fala: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Tem outras passagens citadas aqui de Paulo. Eu vou precisar disso aqui, já tinha comentado. Está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E outras traduções, tá? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Muito bem. Então a gente não vê, mas a gente sabe. Se perguntar, e foi feita essa pergunta para Jung, se ele acreditava em Deus. Se te perguntar, você acredita em Deus? Você vai dizer que acredita? Sabe qual foi a resposta de Jung? Eu sei. Porque Deus é. Então é preciso ter essa fé, essa certeza. Não é acreditar. Fé não é acreditar. Fé é saber que é. Foi animado pela fé que o ser humano erigiu a civilização, pois acreditou um dia que seria possível viver em comunidade, experimentar o conforto, a tecnologia, o bem-estar, o avanço, a segurança que representa a vida em grupo. Pela fé promulgou leis e decretos, pois queria impor limites ao sistema bárbaro de convivência, dar um passo a mais no progresso social e ter o sabor de viver e semear justiça, igualdade e fraternidade. Somente a fé faria o homem chegar onde chegou. Ninguém se lança ao mar, ao desconhecido. Ela cita isso, né? No início lá dos 1500, quando descobriram entre aspas o Brasil, eles se aventuraram, eles foram para o mar. Sabiam eles onde iam chegar? Não, mas eles sabiam que iam chegar em algum lugar.
é ter essa certeza que nos move das coisas que ainda não foram conquistadas, das coisas que não foram vistas, que não foram comprovadas. Então vamos dizer, o que é Deus? Nós temos a definição pelo Livro dos Espíritos, questão primeira, que é o que é Deus? Exatamente essa pergunta. E os Espíritos responderam: inteligência suprema, causa primeira ou primária, causa primeira de todas as coisas. E fala depois dos atributos de Deus, que ele é perfeito, ele é imutável, justo e bom, e onipresente, onisciente. Isso a gente vai ampliando a possibilidade de compreender Deus, mas ainda assim nós temos uma capacidade intelectual muito limitada. É pela fé que a gente alcança. Mas a fé que o Espiritismo propõe é a fé raciocinada, o que faz com que a gente pense que faz sentido olharmos para todas as coisas que existem e dizer que ali existe uma inteligência suprema que foi a causa primeira da origem daquela coisa. Então, é olhar para uma flor, olhar para o sol. Quem foi que criou? O acaso? O nada? O nada não existe. A gente pode dar vários nomes, mas ainda assim nós chamamos, né? Nós colocamos a palavra Deus para aquilo que é a causa primeira e que é de uma inteligência superior a tantas outras, e que se assim não fosse, haveria uma inteligência superior a ela, e está na Gênese. Pode estudar o livro da Gênesis, que está lá falando também, aprofundando essa ideia de Deus. A gente precisa, através da nossa razão, ir compreendendo, e aí fortaleceremos a nossa fé, essa convicção de que Deus é. E Deus criou tudo. Primeiro estado, né? A causa primeira. Depois as coisas vão evoluindo segundo as leis divinas, que são leis imutáveis e perfeitas. Então, pela fé, nós fizemos muitas coisas, leis, para poder ter uma boa convivência em sociedade, acreditando na possibilidade. Não que a fé, eu falei, a fé não é acreditar, mas a gente é mobilizado, né? A gente é afetado, o que nos move para viver então em sociedade e na busca, né, da igualdade, da fraternidade. Essa é a nossa essência, a causa primeira nossa, de cada um de nós, espíritos, a nossa causa primeira é Deus. Por isso que nós falamos que nossa essência é divina, porque é a nossa causa primeira, quem nos criou foi Deus. Sendo assim, essa essência divina em nós buscamos a perfeição, nós buscamos o amor, nós buscamos a comunhão com esse Criador de todas as coisas. Então, a fé foi um elemento que fomentou o progresso e fez o cientista descobrir a vacina quando muitos desacreditavam da vida invisível dos micróbios, bactérias e vírus. Olha que interessante, nós estamos no momento da pandemia em que se começou o processo de vacinação, agora da equipe médica, uma equipe que está no front, né, que a gente fala, que está lidando com os casos da doença do Covid. E essas pessoas estão sendo vacinadas. Muito se tem discutido sobre essa vacina e algumas pessoas dizem que não querem ser vacinadas. Elas não estão compreendendo que a vacina, ela é segura. Ela pode causar algumas reações, como todas as vacinas, mas não é porque ela foi feita, né, num prazo de um ano, de muitas pesquisas,
muita gente inteligente, muita gente dedicada, trabalhando. Aqui, a fé, ela fomenta o progresso e fez o cientista. Esses cientistas que descobriram a vacina, esse texto aqui é, né, super atual e veio nesse momento certo para a gente refletir. É a fé, porque era impalpável, era algo que a gente precisava utilizar todos os nossos conhecimentos, né, o conhecimento dos cientistas, para desenvolver algo que não existia, mas usar a razão e usar essa convicção de que vai conseguir chegar lá, vai conseguir desenvolver uma vacina. E eles desenvolveram à base de pesquisas, estudos e testes. Então não é algo que foi feito de qualquer jeito, né? Que não tem credibilidade, mas é algo seguro, feito com as bases científicas de pessoas com respaldo, com conhecimento. Então é preciso valorizar isso, valorizar essa fé que leva os cientistas a desenvolverem as vacinas, para nos protegerem, para nos imunizarem, para cuidarem da sociedade. Então não é uma fé religiosa, veja bem, é uma fé de uma convicção que te mobiliza a fazer algo em nome de, né, de algo maior, de algo que é interior dessa convicção de que é preciso desenvolver algo que não existia antes. Então a fé, o fundamento das coisas que não se veem. Fé é o fundamento das coisas que não se veem. A fé foi o fundamento dos cientistas que eles desenvolveram essa vacina, como ela cita de exemplo. É o que está por trás da descoberta do átomo, tanto quanto dos mundos espalhados pelo universo, os quais por hora só podem ser detectados por sua maioria através de cálculos matemáticos e teorias das mais incríveis, ao menos aos olhos do leigo. Hoje a gente descobriu que é muito amplo esse universo ao ponto de se conceber agora multiversos. Nós vivemos no universo e existem outros universos, porque Deus não para de criar. Ele está, né, criando o tempo todo. Ele não é um ser humano. A gente tem a ideia de imaginar Deus à nossa imagem e semelhança, mas não. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Nós somos aqui essência divina. A gente fica humanizando Deus e achando que ele tem os nossos vícios, os nossos defeitos, mas não. Deus não tira folga, não descansa em um dia da semana. Deus está produzindo essa força ativa, viva, em movimento, pulsante, né? Que é o que a gente não consegue ainda definir, mas Jesus já nos disse que ele é o Pai amoroso, justo e bom, e que ele trabalha e que Jesus também trabalha. Enquanto não houver, né, a nossa comunhão com Deus, todos que já se encontram em comunhão com Deus, todos esses seres espirituais puros de coração como o Cristo, estão trabalhando para que um dia nós possamos chegar nesse ponto de purificação, né, de pureza de coração. Tudo isso somente pela fé, uma vez que ninguém consegue ainda ver além dos limites da vida do sistema solar. Então a gente não vê as coisas, mas a gente sabe que elas estão. Então tem a convicção.
Mesmo em nosso cotidiano, a fé naquilo que ninguém vê é o que move a vida nas grandes metrópoles, nos agrupamentos humanos, em meio à civilização. Ninguém na multidão fita o vírus que ameaça ou observa o conteúdo microscópio da vacina que cura. Nossa, que bom ela tá falando disso, né? Nesse momento. A gente não vê o vírus. Por isso que a gente precisa tomar os cuidados. Nós vivemos uma pandemia de um vírus. Precisamos usar máscara, lavar as mãos, usar óculos ou algum protetor visual, evitar aglomeração, usar álcool gel. São algumas medidas para que o vírus não nos provoque doença, a gente não seja contaminado. E a vacina, que tem um conteúdo microscópio, que geralmente é o vírus atenuado, tá? E que vai promover a nossa cura, a nossa imunização. Nunca mostraram aos usuários as ondas de televisão, do rádio ou do celular, que cruzam o planeta de um lado ao outro. Não conheço entre os homens quem tenha mirado a grande força que dá origem às armas de destruição em massa, criadas pela insensatez humana. Ninguém conhece, ninguém vê essas forças. E porque a gente não vê, a gente pode não acreditar. Dizer que não existe, que não está lá, mas estão. A gente não vê os raios de sol, mas sente o seu calor. A gente não vê o ar que respira, mas a gente sente a brisa, o vento, o pulmão encher de, inflar e soltar. E hoje isso tem sido um milagre, poder respirar. Então, também, da mesma forma, a gente tem as energias destrutivas que uma arma pode provocar. Não vi o átomo ainda, tampouco contemplei aquilo que se diz ser a amizade, de que ela é constituída ou como é gerada. De que é feito o amor? De que célula? Qual a constituição do DNA do amor? Não me foi apresentada até então. A que se assemelha a composição celular da compaixão? Ou de que é formada a caridade, o sentimento maior da humanidade? Não tenho notícias de quem haja identificado os processos íntimos celulares, microscópicos, dos quais se constitui o amor de mãe e de pai. Veja bem o raciocínio que ela está desenvolvendo. Não adianta vasculhar determinadas coisas procurando nas células, na matéria, aquilo que é imaterial. Nem sequer quantificado, medido ou pesado foi. Qual é a fórmula secreta que produziu o Mahatma Gandhi? Ou quem no mundo pode decifrar os enigmas de um homem chamado Jesus de Nazaré? Onde? Seu DNA? Somente pela fé se compreende tudo isso. Mas a fé que abordo tem inúmeras ramificações. Pode ser fé de natureza religiosa, intuitiva, intelectual ou racional. Independentemente disso, será sempre a fé do homem na vida e de Deus, no homem que se moverá a humanidade rumo a seu futuro glorioso preparado pelo Criador. É a fé do homem em Deus e a fé de Deus em nós. Deus tem nos confiado muitas coisas, perceberam? Vamos perceber que Deus nos confia muita coisa? Será que nós confiamos em Deus da mesma forma?
depositamos nele essa fé, essa certeza de que ele está nos amparando a todos os momentos. Por que será que eu vejo tantas mensagens que dizem de vontade de desistir, de vontade de acabar com a vida? As pessoas dizem que a depressão não é falta de fé, não é falta de Deus. Então é falta do quê? Eu não vou responder. Mas é bom pensar no que a gente entende por fé e o que a gente entende por Deus. Porque se Deus é a causa primeira de todas as coisas, Ele é a nossa essência divina, né? A nossa essência. E se nós queremos desistir da própria vida, porque nós não estamos em conexão com a nossa essência. Se nós queremos abandonar o que é mais sagrado em nós, onde está a nossa fé? E fé não se confunde com religião. Contudo, ao analisarmos os monstros concebidos pelo homem, e o homem concebe muitos monstros, como guerras e massacres hediondos, patrocinados pelo orgulho e pela sede de conquista, o egoísmo humano é o grande mal que nos faz cegar. É ele que nos faz deixar as nossas emoções transtornadas, desarmonizadas. É o egoísmo que faz com que a gente fique cego para tudo que Deus criou e só tenha olhos para os seus próprios interesses. Nós falamos isso antes, uma célula do nosso corpo que ela só pense em si mesma é uma célula cancerosa. Uma pessoa na sociedade que só pensa em si mesmo é uma célula cancerosa na sociedade. Vai gerar um tumor. E ele é tão silencioso, que a gente só descobre que está com câncer quando ele já está avançado e já está com seu potencial de destruição, consumindo o organismo, seja a sociedade, seja o corpo físico. Porque a gente vai alimentando o tumor com o nosso próprio egoísmo, é a nossa própria cegueira. Chegamos à conclusão de que tais barbaridades existem e sobrevivem em virtude da falta de fé, da ausência de Deus. Quem faz isso não pode estar com Deus. Deve-se ao fato de não haver a crença genuína e não a fé da boca para fora em algo superior e supremo, o que acarreta mudanças efetivas na vida de quem crê. A crença genuína, que ela fala em crença, e eu chamo de convicção, né, porque fé é mais do que acreditar, em algo que é superior, que é supremo, algo superior a nós. O nosso ego, ele quer ser um Deus, ele quer ser superior a todos. Quando a gente sabe, a fé é saber, é certeza de que há uma inteligência suprema, há um amor supremo, incondicional, regendo as nossas vidas. Isso vai acarretar mudanças efetivas na nossa vida, no nosso modo de ver as coisas e de agir. Diante da morte criada pelo homem, porque a morte não existe, e do abandono patrocinado pela crueldade e a falta de fé. Em face do julgamento precipitado e da mortandade infantil, a ausência de fé dos governantes, das pessoas em geral, no que tange a investir no ser humano.
deixa de investir no ser humano e as pessoas morrem. É importante pensar sobre isso nesse momento. À vista da covardia, da exclusão, do preconceito e da discriminação de todas as formas, todo tipo de discriminação, a carência de fé no próprio irmão sobressai como móvel dos atormentados pela frieza. Essas pessoas têm o coração congelado, essa frieza, não tem o amor pelo outro, pelo ser humano, pela vida. É assim, ela fala da covardia, pelo preconceito que só exclui o outro, pela discriminação, todo tipo de discriminação racial, social, econômica, tudo. A gente precisa entender que só age assim esse ser que é egoísta, que só pensa em si e acaba promovendo pelos seus próprios julgamentos, os seus próprios pensamentos que ele não considera, essa pessoa não considera outros pensamentos que não sejam próprios, acaba gerando todo tipo de... ela fala aqui da mortandade infantil, todo tipo de crueldade. Quando examinamos a insuficiência da fé no futuro, nas pessoas, no próximo, vemos como a fé ainda é a força mais potente do mundo para transformar, construir, agir, modificar e promover o progresso em todos os sentidos. Como diz o apóstolo, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, continua, é o Paulo de Tarso falando, Ao que acrescento, sem fé é impossível caminhar no mundo e construir um futuro promissor. Sem fé, o que é que a gente faz? Ela é o que nos move. Quando nos falta fé, significa que nós estamos entrando num estado de desânimo, que nós já conversamos aqui. De total abandono. E deixa o egoísmo tomar conta muitas vezes. Não acreditamos num futuro. Então, a pessoa que comete suicídio, ela não tem a perspectiva de um futuro, muito menos um futuro promissor. Ela só vê um futuro em que ela continua sofrendo o que ela está sofrendo naquele momento. Mas a fé faz com que isso se modifique. São Paulo afirmou que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquelas que se esperam. Eu só tenho certeza do que me espera adiante é a minha felicidade. Eu tenho forças para atravessar esse momento de sofrimento. Com essa reflexão, chego à conclusão de que a fé também é o firme fundamento de todas as outras coisas, visíveis e invisíveis. Enfim, é o fundamento de todo o sistema de vida na Terra, da civilização humana. A fé é o alicerce. Jesus falava da fé, que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós faríamos o que ele fez e muito mais. Nós tiraríamos a montanha da nossa frente, ou seja, todos os obstáculos da nossa frente teríamos condições de transpô-los. Somente por meio da fé é possível compreender as descobertas, a tecnologia, a ciência em si.
Separar a fé da ciência é decretar o fim das descobertas científicas, as quais se baseiam na fé. Ela falou da ciência, dos cientistas, quando criam a vacina, são movidos pela fé. Se você separa a ciência da fé, você está aniquilando. Não, se você, né, separa uma coisa da outra e vive uma ciência sem fé, ela vai caminhar para onde? A fé, além de ser esse fundamento, ela é o que nos dá uma perspectiva de futuro, de concretizar algo. Então, todas as descobertas que estão daqui para frente precisam da fé no agora. Então, separar a fé da ciência é decretar o fim das descobertas científicas, as quais se baseiam na fé de alguém que formulou hipóteses, acreditando primeiro, para então sair à busca de evidências. Se eu estou pesquisando algo e eu quero chegar em algum lugar, então estou antevendo, eu crio hipóteses e vou seguindo. Isso eu sou movida pela fé. E eu vou chegar lá, né, nas evidências que eu busco. Buscar e acharei. Em suma, implicaria assinalar o colapso da sociedade, das pessoas, daquilo que se divulga, descobre ou procura. Sem fé, esse fundamento todo não existe. Então, isso tudo desmorona. Fé é a força fundamental de todo o universo, embora ela se dobre à excelência do amor, que tudo direciona de modo a dar qualidade àquilo que ninguém vê ou percebe, apenas sabe. Em Paulo Coríntios, ele vai dizer que agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Então, por isso que ela diz que a fé é a força fundamental de todo o universo. Ela que nos move, ela que nos faz saber e ir na direção, né, daquilo que a gente está buscando. Embora a fé, ela se dobre, ela reconhece que existe algo maior, de excelência, porque o amor é o maior deles. O amor está acima da fé. Então, se a gente pensar, fé, esperança e amor, eles caminham juntos. Você não tem fé sem esperança. A esperança tem a fé. E o amor, por excelência, está, né, contém isso tudo. Então, tudo o que direciona de modo a dar qualidade. O amor, ele dá qualidade. Ele dá o colorido, ele nos dá, enfim, o amor é outra coisa que a gente não consegue definir, mas que a gente está em busca de cultivar essas emoções e desenvolver o amor em nós, principalmente o amor incondicional, que este sim transborda no universo. O amor incondicional é a expressão divina por toda a criação. Que possamos nutrir cada dia mais um pouquinho de fé. Porque só um pouquinho basta para a gente conseguir fazer as mudanças que são necessárias. Mas essa fé
que é essa certeza que nos move, que tem que nos levar para um futuro próspero, como ela coloca. Não está atrelada à religião, está atrelada a essa essência divina que somos. Por isso que preciso entender que essas coisas estão conectadas. Façamos uma boa reflexão. Vamos ter um pouco mais de fé nas coisas que estão acontecendo e sendo desenvolvidas e entender que Deus é que está no controle e não nós. Nós temos a tendência a querer estar no controle das coisas, controlar pessoas e situações para que a gente se sinta seguro. Isso é uma questão de autoanálise, de autorreflexão, né? de autodescobrimento. Tem as pessoas muito controladoras, elas sofrem porque elas percebem que não têm controle de nada, porque elas são extremamente inseguras. Então, é preciso desenvolver a fé e deixar Deus controlando e, como a gente falou no capítulo anterior, fazer a parte que nos cabe, cumprir o nosso dever e deixar que cada um cumpra com o dever que cabe a cada um. Então, boas reflexões, Deus nos abençoe, muita paz e até o nosso próximo encontro.